A gente vai começar esse momento de compartilhar, né? Não só a palavra, mas testemunho também. E eu vou começar chamando Joel aqui, nosso pastor Joel, que é pastor numa cidade chamada de Ganjo. Ele é pastor há 25 anos, mais ou menos. Ele é garotão, bonitão assim, mas já é velho. E ele vai compartilhar, falar um pouco do ministério e do exemplo dele lá que tem para compartilhar com a gente as bênçãos de Deus. Joel. Voilà, bonjour à vous tous. Boa noite a todos. Alors rapidement, on m'a demandé de parler comment l'Esprit Saint peut remplir la vie de chrétiens en France. Então, rapidamente me pediram para falar como Deus ele encheu o Espírito Santo a vida dos franceses na França. Alors au début, je me suis dit, je vais vous raconter mon histoire. Então, eu pensei em primeiramente contar para vocês a minha história, Mais elle est tellement simple que c'est trop simple. mas ela é tão simples que era muito simples. Alors je me suis dit, c'est mieux de raconter l'histoire d'une communauté, d'une église. Então, é melhor ele contar a história de uma igreja, de uma comunidade. Je suis pasteur d'une petite église dans les Cévennes. Eu sou pastor dentro de uma igreja nas Cevenas. C'est une région montagneuse avec plein de petits villages partout. É uma região de montanhas, várias montanhas, onde tem vários pequenos vilarejos. Et dans chaque village, il y a un temple. E dentro de cada vilarejo, então, de cada pequena cidade, tem um templo. Un temple protestant qui date du XVIe siècle. Um templo protestante peu do século XVI. Un peu plus tard. Um pouco mais tarde. Il faut le construire, c'était Tem long. que construir. Mais dans ces temples, il n'y a personne. Mas dentro desse templo não tem ninguém. Voilà, dans mon église, on est 70 membres Na sua igreja, eles são 70 membros. et je suis le plus jeune. E ele é o mais jovem. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 49 ans. E, como ele disse, um pouco antes, ele tem só 49 anos. Ça part mal, hein, c'est le moment dramatique de l'histoire. Um momento dramático da história. Heureusement, Dieu est là. Graças a Deus, ele está lá presente. Cette église où je suis pasteur Essa igreja onde eu sou pastor a commencé un projet d'évangélisation il y a 25 ans. começou um projeto de evangelização há 25 anos. Ça a très bien marché au début. No início, isso funcionou muito bem. Il y avait plein d'activités, beaucoup de musique. Tivemos várias atividades, muita música. Et puis, petit à petit, ça s'est cassé la figure. Então, pouco a pouco, isso acabou, foi morrendo. Et quand je suis arrivé dans cette église, il n'y avait plus que 3 personnes dans ce poste d'évangélisation. Quando eu cheguei nessa igreja, nesse lugar de evangelização, tinha apenas 3 pessoas. Alors, comment a agi l'Esprit Saint dans ce contexte-là? Então, como o Espírito Santo age, funciona nesse tipo de contexto? Tout simplement, Então, muito simples. les personnes de mon église se sont rendues disponibles. As pessoas da minha igreja entenderam que eles são livres. Tout d'abord, ça a commencé par le conseil de l'église. Então, isso começou dentro do conselho dessa igreja. Ils étaient tous, ils avaient connu tous l'époque où c'était vivant. Todos eles conheceram a época onde a igreja realmente estava viva, estava cheia. Et ils se posaient tous la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que ça ne marche plus? Então, eles começaram a pensar e se colocar em questão, mas aonde que a gente errou? O que aconteceu para a igreja chegar nesse estado? Alors on a parlé ensemble et pendant les cultes de l'église de la consolation que Dieu donne, de l'espérance qu'il a et de sa présence par son esprit jour après jour. Então, C'est long. o conselho da igreja começou a se reunir e aí eles pensando sobre o assunto, o que a gente pode fazer, a consolação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, como que a gente pode renovar essa igreja. Et du coup le conseil a dit, bon ok, on est prêt à repartir, on va redémarrer. Então o conselho disse, ok, agora nós estamos prontos para repartir, para recomeçar e a gente vai pela fé. Mais voilà, il y a 25 ans, ils avaient plein d'énergie
et ils étaient disponibles. Então, há 25 anos, eles estavam cheios de energia, estavam mais novos, eles estavam ali, há 25 anos atrás, realmente engajados. Ils pouvaient se déplacer, faire la musique, aller faire des visites, faire plein de choses. Eles podiam sair, fazer visitas, eles tinham gás para fazer tudo o que era necessário. Mais aujourd'hui, ils ont tous 85, 90 ans et ils ne savent pas comment faire. Mas hoje eles têm 93, 95 anos, e como é que eu vou fazer isso? J'exagère un peu quand même. Ele está exagerando só um pouquinho. Et ils ont prié et ils ont choisi de faire appel à un évangéliste. Então, eles decidiram a chamar um evangelista, alguém para auxiliar nessa revitalização. Et ils ont fait un projet, ils ont dit on va faire appel à un évangéliste, mais on va lui demander d'aller dans une direction précise, et ils ont prié pour cela. Então, eles chamaram um evangelista para trabalhar nesse sentido da obra que estava precisando, e eles oraram por isso. Et ce projet, c'est toute la communauté qu'il a ensuite réfléchi, personnalisé, et ensemble, la communauté de Ganges a décidé de vivre cela. Então, toda a comunidade de Ganja, que é a igreja onde ele está, eles pensaram nisso, eles oraram por isso, eles se colocaram à disposição para estar trabalhando, e junto eles têm esse projeto. Donc c'était plus un pasteur et des anciens, c'était toute une église. Então, não era apenas o pastor e o conselho, mas toda a igreja que estava Toute nisso. une église qui voulait servir le Seigneur. Toda uma igreja que quer servir o Senhor. Ils se sont rendus disponibles en disant on est vieux, on n'a pas de moyens, comment on fait? Et là déjà, il y avait une volonté commune. Então eles disseram, nós somos idosos, nós precisamos de ajuda, mas nós vamos juntos seguir, andar para essa comunidade junta crescer. Alors ensuite, l'évangéliste est arrivé. Então, logo depois, o evangelista chegou. Pendant une année, il a observé un peu comment les choses fonctionnaient. Durante um ano, ele observou como que as coisas funcionavam. Et puis, en début d'année, il a dit, bon, on va faire comme ça. Então, no início do ano, o evangelista falou, bom, agora nós vamos fazer desta forma. Et il a tout changé. Ele mudou tudo. L'heure du culte a changé. A hora do culto mudou. La manière de faire a changé. A forma de fazer mudou. Il y avait 3 personnes et il n'y en avait plus qu'une. Okay. Tinha 3 pessoas e, do nada, então, só tinha uma. Mas Dieu était là. Deus estava lá. Cet évangéliste s'est entouré a formé une équipe autour d'elle. C'est une femme. Essa evangelista, uma mulher, ela formou toda uma equipe em volta dela. Une équipe qui ressemble à notre église. Uma equipe que é como a nossa própria igreja. Il y a plein de nationalités différentes, plein de situations de vie différentes. Tem monte de nacionalidades diferentes, de situações diferentes, pessoas diferentes. Et toutes ces personnes qui viennent des alentours ont dit oui, on veut aider pour ce projet. E todas essas pessoas que vêm ao encontro, ao redor, que estão ao redor, que vêm ao encontro, elas dizem, eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso. Maintenant, on était 10. Então, do nada, eles são agora 10. Et puis, les activités ont commencé. Então, as atividades começaram. Et avec la prière, avec la disponibilité toujours pour aller auprès des gens. Então, com a oração e a disponibilidade de estar junto em oração, trabalhando. Avec des contacts nouveaux. Com novos contatos, novas pessoas. Avec des temps de discussion très profonds avec certaines personnes. Com tempos de debate, de conversação muito importante entre eles. Avec des combats pour les uns et les autres qui ont été dévoilés et pour lesquels on a tous prié. Então eles abriram seus corações, eles conversaram com os outros, como vai fazer na quarta-feira, quinta-feira. Então nesses momentos muito importantes, eles se ajudaram, eles estavam juntos. Avec des moments réussis et puis d'autres ratés. Alguns momentos muito bons que foram uma festa e outros nem tanto. Nous avons terminé l'année avec un repas, avec un culte et un repas. Eles terminaram o ano com um culto e também com um momento de confraternização. Eles comeram junto. Où on était plus de 30 à être présents. Onde eles tiveram mais de 30 presentes. Alors c'est fragile encore, hein? C'est tout neuf.
É tudo novo, ainda está frágil. Mais ce qui, pour nous, a été fort dans toute cette expérience de l'année passée, Mas o que foi muito forte dentro de todo esse ano que eles tiveram, que se passou, c'est qu'alors qu'on se croyait faible, incapable d'agir, eles pensavam que eles eram fracos, incapáveis de fazer algo, de agir. les uns et les autres se sont mis à genoux, ont prié, Eles se colocaram todos de joelhos diante do Senhor, começaram a orar et Dieu a agi. e Deus agiu. Et c'était merveilleux, quoi. E foi maravilhoso. Ouais. Alors merci de continuer à prier pour cette petite ville Muito obrigado e continuem orando por essa pequena vila qui s'appelle Saint-Mathieu-de-Tréviers. que se chama Saint-Mathieu. Et, non, Saint-Martin-de-Londres, c'est le village d'à côté, je me suis trompé. Saint-Martin-de-Londres. Saint-Martin-de-Londres, o vilarejo onde está. Et pour qu'on puisse être encore plus nombreux l'année prochaine. Para que nós possamos estar mais nombrosos ainda, maiores no próximo ano. Et que l'Esprit Saint nous guide et nous fortifie. E que o Espírito Santo nos guie e nos fortifique. Merci. Obrigada. Gente, antes de começar a pregar, eu ia pregar 45 minutos com tradução, aí vai para 1h30, mas já me cortaram aqui, 1h30 quase, né? Que cortaram. Na verdade, eu queria apresentar a Karen para vocês, né? A Karen, ela é missionária, ela passou 2 anos no norte de Marseille, numa região que se chama... Uau! Tempo voa, me desculpa. 4 anos em Marseille, numa cidadezinha chamada Alô. Nós temos uma igrejinha lá, junto com o pastor da IPB, também amigo nosso. E durante esse tempo ela trabalha com música, não sei se vocês perceberam, ela é musiciã, canta super bem. E ela desenvolveu trabalho nesse setor, né, nessa área de música lá. E agora ela voltou para o Brasil. Ela está terminando o curso de formação dela da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para voltar para a França como missionária oficial da IPB. Então, ela é fantástica. A gente está tentando levar para a nossa igreja, mas o pessoal já está brigando, cada um puxando para um lado lá, para quem ver quem que vai levar ela. Mas orem por ela, né? Orem pela vida dela. Ela está no momento agora de terminar os cursos, acabou de voltar do Peru, fazendo estágio para a PMT. No mesmo aeroporto, na mesma hora que ela desceu do Peru, ela já pegou as malas dela, foi para o setor internacional para encontrar o nosso grupo, estava chegando da França, ou seja, não deu tempo nem de entrar para casa, nem para descansar, nada, né? Então, considere orar por ela, né? Ela está no momento, vai entrar agora no momento de precisar de levantar sustento, né? A nossa agência presbiteriana, a nossa igreja presbiteriana, ela trabalha nesse sistema que cada missionário levanta seu próprio sustento. Então, se você tiver no coração aí de orar por ela, para que Deus abençoe nessa fase que ela vai começar agora. Amém? Acho que vamos traduzir, né? Vamos traduzir. Est-ce que tu veux que je traduise le français pour le français aussi? Ok. Voilà, ok. Donc, on va démarrer. Não. A gente vai começar então. Vou começar orando. A gente quase que não orou até agora, né, pastor? Então vamos começar orando, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento de meditação, que vai ser curto por causa do horário, mas é sempre importante a gente abrir, ler e discutir um pouco da palavra de Deus, né? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, esse privilégio, Senhor Deus, de poder viver e conviver com esse grupo de jovens, Senhor. E eu queria te pedir, Pai Santo, que eles possam incentivar as igrejas por onde eles estão passando, que façam o mesmo, Senhor Deus, que desperte esse espírito missionário, Senhor Deus, essa vontade de expandir, Senhor, de abrir os nossos horizontes, Senhor, e conhecer e viajar e poder também compartilhar do seu amor, Senhor, para as outras nações também. Não só, claro, no exterior, mas aqui também, né, na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria. E por que não França também, Senhor? Abençoe a vida de todos que têm nos recebidos. E abençoe esse momento que nós vamos compartilhar também da sua palavra, Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja me iluminando
e que abra o nosso entendimento. Nós te louvamos, te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom. Donc, Essa semana nós temos estudado o livro de Atos. cette semaine, on est en train d'étudier le livre d'Actes. E nós vimos em Atos 1 Donc, on a vu dans l'acte 1 que no momento onde que Jesus sobe aos céus le moment où Jésus il monte au ciel. e os seus discípulos estão ali de boca aberta olhando para cima sem saber o que está acontecendo. Ses disciples sont là, debout, ils regardent avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe? E 2 anjos se aproximaram dele e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Donc, deux anges sont venus et ont demandé qu'est-ce que vous faites ici. E falaram, repetiram a ordem de Jesus, né? Volta para Jerusalém. Il a répété l'ordre de Jésus, retourne à Jérusalem. E o primeiro ponto da meditação foi que muitas vezes Donc, le premier point de la méditation, c'est que beaucoup de fois, a gente está parado de boca aberta olhando para o céu, on est arrêté, on regarde au ciel avec la bouche ouverte. mesmo depois de aceitar Jesus. Même après accepter avoir Jésus dans son cœur. E provavelmente esses anjos repetem a mesma mensagem para nós hoje, né? Et probablement, ces anges, ils répètent la même message pour nous aujourd'hui. Vocês estão fazendo aqui parados? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. Vai para Jerusalém. Va à Jérusalem. E a gente viu também que em Jerusalém foi o lugar onde que eles foram revestidos de poder. Donc on a vu aussi que c'est à Jérusalem qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. E o que é interessante, que eu acho interessante nessas passagens, Et ce que je trouve intéressant dans ces messages-là, c'est que no primeiro momento em João 20, 19 e 21, c'est qu'un premier moment, dans Jean chapitre 19, verset 1, João 20, 19 e 21. Jean 20, João 20, Jean 20, 19 e 21. 19 et 21, à 21. Vai nos falar de um momento onde que Jesus acaba de ressuscitar. Il va nous parler du moment où Jésus il vient de ressusciter. E a primeira coisa que ele fala, né, ele conversa com as mulheres, Donc la première chose qu'il va faire, il va parler avec les femmes. mas nesse mesmo dia, o capítulo 19 fala o seguinte: Mais le même jour, le chapitre 19 dit le suivant. chegada pois a tarde daquele dia, Ils sont arrivés l'après-midi ce jour. Oui, c'est possible. Francês, sim? Super, hein? Muito obrigado, hein? Aí, gente, quem quiser fazer o curso lá com ela, não é? Tá bombando aí, parabéns. Muito bom. Então vamos lá. Chegada pois a tarde daquele dia. Tá passando o texto aqui, se você quiser só virar ele para trás. Ah, ali também. ok. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, Encerrar as portas. Pode ler. pode continuar ler, tudo? Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. A primeira coisa que Jesus faz quando entra na sala, no lugar onde eles estavam, La première chose que Jésus fait quand il rentre dans la salle où les disciples é étaient, encontrar esse grupo de seus discípulos morrendo de medo escondido. en rencontrant ses disciples cachés et avec peur. E a primeira coisa que Jesus fala para ele é paz. Et la première chose que Jésus leur dit, c'est paix. Paz seja convosco. Paix soit avec vous. Versos 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie et voyant le Seigneur. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. E havendo dito isso, assoprou sobre eles
e disse: recebei o Espírito Santo. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. A primeira preocupação de Jesus foi que seus discípulos tivessem paz. La première chose que Jésus s'est fait de souci, c'est que ses disciples aient la paix. Que seus discípulos tivessem tranquilidade. Ses disciples aient la tranquillité. Que reconhecesse que foi Ele mesmo que morreu e foi ressuscitado. Qu'ils reconnaissent que c'est lui-même Jésus qui a ressuscité. E por 2 vezes Jesus falou: paz. Et dans 2 fois, Jésus il a dit paix. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Espírito que nos traz paz. L'Esprit qui nous donne sa paix. Espírito que nos traz uma paz de reconciliação com Deus. L'Esprit qui nous donne la réconciliation avec Dieu. Segunda meditação que a gente vem fazendo no livro de Atos, capítulo 2. La deuxième méditation qu'on a fait dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Nós vamos ver a mesma coisa, mas dessa vez o Espírito Santo descendo sobre os mesmos discípulos. nous allons voir la même chose, mais cette fois-là, c'est le Saint-Esprit qui vient sur les disciples Com poder. avec pouvoir. Com poder para nos transformar nossa vida e evangelizar. Avec pouvoir pour transformer nos vies et aussi pour évangéliser. A gente recebe poder para ser testemunhas. Nous recevons le pouvoir pour être des témoins. Nós recebemos o Espírito Santo como uma paz com Deus. Nous recevons l'Esprit Saint comme la paix entre nous et Dieu. E agora a gente recebe o Espírito Santo como capacitação para sermos testemunhas. Et maintenant, nous recevons l'Esprit Saint qui nous capacite pour être des témoins de Jésus. E o próximo passo na nossa reflexão com jovens Et le prochain pas, chapitre pour la réflexion, que nous puissions penser, foi justamente, acho que a última questão que se andei perdendo, né, algumas reflexões, mas a última questão foi como ser cheio do Espírito Santo. c'est la question comment être rempli du Saint-Esprit. Porque parece que há dois movimentos aqui. Parce qu'il me semble qu'il y a 2 mouvements, 2 moments différents ici. Momento de reconciliação com Deus Le moment de nous réconcilier avec Dieu e momento de ir et aussi le moment d'aller com a capacitação do Espírito. avec, Através da capacitação do Espírito. avec le pouvoir du Saint-Esprit. E eu quero compartilhar com vocês hoje, que na verdade é o texto básico dessa pregação, Et je voudrais partager avec vous le texte principal de cette prédication, que fica em Efésios 5, do verso 18 a 21. São 3 versos só. donc dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 a 21. 18 à 21. Gente, a gente vai ficando velho, uma tristeza, né, cara? O clique aqui já não funciona mais. Às vezes eu estou falando em português com francês e com francês com português. Os caras... Já ficando velho, uma tristeza. Ei, tristeza. É bilíngue. Hã? É bilíngue, é bilíngue. Verso 18 vai falar assim: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Donc le verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ele faz aqui contraste intencional. Il fait ici une différence, mais c'est intentionnel. Ele vai falar de uma situação que você é dominado por uma substância química, o álcool. Il va nous faire une référence quand nous sommes dominés par l'alcool, donc quelque chose de chimique. E quando a gente é dominado pelo Santo Espírito. Et quand nous sommes dominés par le Saint-Esprit. A palavra que ele usa é a mesma para os dois sentidos, para as duas coisas. Ser dominado, ser rempli, cheio.
Donc, il va utiliser le même mot pour les deux choses, être rempli ou être dominé. O álcool aqui ele representa qualquer forma de dependência minha, não só química, mas qualquer forma de dependência. Quelque chose qui représente n'importe quelle forme de dépendance. Qualquer coisa que eu vou buscar para satisfazer um vazio, ou uma depressão, ou uma tristeza, ou qualquer necessidade minha. Quelque chose que je vais chercher pour combler un trou ou pour être épargné de quelque chose que je veux fuir. Ou seja, qualquer forma de prazer. Quelque forme de plaisir. Eu vou citar aqui uns caras conhecidos, que eu acho que todo mundo conhece. John Stott, o comentário dele sobre essa passagem de John Stott é o seguinte: le commentaire de John Stott sur ce passage, c'est: o álcool é um símbolo da euforia artificial que o ser humano busca para preencher vazio na sua alma. L'alcool est un symbole de l'euphorie artificielle que l'être humain recherche pour combler le vide de son âme. Então, tudo que você busca para preencher esse vazio é o álcool que diz, essa coisa que te escravida. Donc tout ce que tu cherches pour combler ce vide qu'il y a en toi, c'est cette dépendance qu'on a lu dans le texte d'Éphésiens. Não importa se é alguma coisa emocional, se é alguma coisa material, se é alguma coisa mental, qualquer coisa que você busca para preencher esse seu vazio, aqui é simbolizado pelo álcool. Donc, n'importe si tu cherches quelque chose émotionnel, numérique, financière, sexuel, etc. Tout ça, c'est pour combler ce vide qui est dit qu'il cherche l'alcool. R.C. Sproul, Sproul. Ele diz também que o álcool e o espírito nos colocam os dois sob a mesma influência, o mesmo tipo de influência, mas com um efeito completamente diferente do outro. Um destrói e o outro transforma. Donc, Sproul, il souligne que l'alcool et l'esprit nous placent tous les deux sous la même forme d'influence, mais avec des effets complètement opposés. L'un nous détruit et l'autre nous transforme. Enchei-vos do Espírito. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se enche do Espírito? Et comment pouvons-nous faire ça, nous remplir de l'esprit? A gente recebe o Espírito de graça. On reçoit l'esprit de grâce. Esse Espírito que nos traz a paz com Deus. L'esprit qui nous donne la paix entre nous et Dieu. Esse Espírito que nos capacita para evangelizar. L'esprit qui nous donne la capacité de pouvoir évangéliser. Até aí nós não precisamos fazer nada. Et on dit jusque-là, vraiment, on n'a pas besoin de faire Mesmo quoi a que ce soit. fé que nós temos para crer, vem do Espírito. Même la foi que nous avons, que nous pouvons croire, elle vient de l'Esprit Saint. Eu não preciso fazer nada, é a graça que faz. Je ne fais rien, c'est la grâce qui fait. O que eu preciso fazer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Verso 19 vai falar o seguinte. No verset 19. Le verset 19. Falando entre vós, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Isso, na verdade, é uma consequência natural de uma vida cheia de Espírito, uma vida que foi renovada pelo Espírito. Ça, c'est une conséquence de la vie qui a été renouvelée par l'Esprit Saint. Paulo aqui não vai dar uma receita mágica. Paul, ici, il va nous donner une recette magique. Ele vai falar no capítulo anterior da gente se desfazer do velho homem. Il va dire dans le chapitre qui précède Dépouiller do velho homem. que je dois me dépouiller du vieux homme. E isso não é uma coisa que a gente faz. A gente não é transformado do nada
do abstrato, a gente não é transformado do nada. É uma ação consciente. On n'est pas transformé de rien, ou par rien. C'est l'Esprit Saint qui vient et nous transforme. Você se desfazer do velho homem é você lutar contra a sua carne, suas vontades naturais. C'est dépouiller du vieil homme, c'est quand tu dis non à toi-même. Paulo também vai falar no capítulo anterior sobre renovar a nossa mente ou nossa inteligência. Paul dit aussi sur renouveler notre intelligence. E depois ele vai falar de se revestir do homem novo. Et après, il va dire de mettre sur soi le nouvel homme. Como é que eu faço isso? Comment je fais ça? Como é que é a maneira que a gente muda? Qual é a maneira o que a gente faz para que a gente mude? Comment je peux faire ça? Comment je peux changer? Qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment changer? O modo natural de se mudar qualquer coisa na nossa vida é através do conhecimento. Le mode, la façon la plus naturelle de faire quelque chose, é o conhecimento. c'est la connaissance. Seu conhecimento, a transformação do seu pensar. Ele vai falar isso em Romanos 12 também, né? 12, 1 e 2. É o renovar da nossa mente. Renovar da nossa mente. C'est le renouvellement de nos pensées. Ou seja, cada vez que eu entendo uma nova verdade, Donc, chaque fois que je comprends une vérité, cada verdade que a coisa se torna clara para mim, é revelada para mim. Chaque fois qu'une vérité elle est révélée à moi, cada vez que eu aprendo uma verdade que eu não conhecia antes, chaque fois que j'apprends une vérité que je ne connaissais pas avant, isso me transforma. ça me change. Uma coisa natural. C'est une chose naturelle. Por isso que Paulo vai falar aqui para a gente se encontrar cantando juntos. C'est pour ça que Paul va dire que nous devons nous rencontrer ensemble, Cantando em salmos, hinos. chanter les psaumes, les hymnes. Porque também quando a gente canta, a gente não está só adorando a Deus. Parce qu'aussi quand nous chantons, nous ne sommes pas seulement en train d'adorer notre Dieu. Nós estamos edificando o nosso próximo e estamos edificando a nós mesmos. Nous sommes en train d'édifier l'autre et aussi nous-mêmes. E esse passa a ser uma expressão do coração divino, do coração de Deus. Não, do coração transformado por Deus. Et ça fait le cœur qui est transformé, qui est changé par Dieu. Outra coisa que faz o meu conhecimento crescer ou mudar é a leitura da palavra de Deus. Une autre chose qui fait la connaissance grandir, continuer, c'est la connaissance de Dieu. Cada vez que eu leio, estudo e medito sobre a palavra, chaque fois que j'étudie vraiment la parole de Dieu, meu cérebro muda. Mon cerveau, il change. E Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar essa mudança para que eu seja santificado. Et l'Esprit Saint, il va utiliser ce changement de pensée pour que je sois aussi changé. Ele vai usar essa nova revelação para me lembrar do meu erro, do meu pecado, da minha falha. Il va utiliser cette nouvelle information pour qu'il puisse travailler là où j'ai besoin, où il y a mes péchés, mes propres volontés. Romanos 12 vai falar justamente isso, verso 1 e 2. Não é? Ele vai falar: não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação dos vossos entendimentos. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renovar nossa mente é justamente aprender novas verdades. Renouveler nos pensées, c'est apprendre de nouvelles vérités. E a ferramenta que Deus vai trabalhar em nós é através de sua revelação. Et Dieu il va travailler en nous par sa parole. E o último ponto que eu vou deixar, le dernier point que je vais vous laisser ce soir, está no verso 21.
do verset 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. verset 21 d'Éphésiens, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Eu pulei um verso aqui, desculpa. Ele vai falar o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, um passo antes é ter um coração agradecido, cultivar um coração agradecido. Donc nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et avoir le cœur qui est toujours rempli de joie, De reconnaissant, gratitude. de gratitude. Eu sei que a gente vai passar momentos difíceis na vida da gente. Je sais qu'on va passer par des moments difficiles dans nos Momentos vies. tristes, Tristes, complicados, difíceis. compliqués, difficiles. Mas ser grato nesses momentos difíceis, Mais la gratitude, être nesses momentos difíceis, dans ces moments difficiles, ele mostra, ele revela um coração que entende quem é esse Deus soberano que está caminhando com você. il nous montre le cœur qui a de la gratitude pour Dieu et qui est vraiment rempli de l'Esprit Saint. Se encher do Espírito, então, vamos lá, fechando aqui. Encher do Espírito é Rempli d'Esprit, c'est estar com a boca cheia o tempo todo de louvores, de palavras que edificam, de amor. avoir la bouche remplie de l'amour de Christ, de la joie, même dans les moments difficiles. Changer, perdão. É fácil, né? Vocês estão rindo, né? Mudar a nossa mente Changer nos pensées através da leitura bíblica, par la lecture de la parole de Dieu, cultivar um coração grato em todas as ocasiões, cultiver le cœur qui est rempli de la joie, de la gratitude dans toutes les situations. e por fim ele vai falar sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Et à la fin, en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, de Christ. Eu não vou falar sobre se sujeitando hoje porque não dá tempo, mas ele vai decorrer o próximo pedaço da Bíblia sobre se sujeitando, que vai falar do casamento, de filhos, relações com o patrão, com os servos. Donc, il ne va pas aujourd'hui, ce soir, parler de soumettant les uns aux autres, mais la prochaine partie du texte va parler plus sur ça, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente lembra junto. Como é que é ser cheio do Espírito Santo? Número 1, vamos lá. Comment c'est être rempli d'Esprit Saint? Numéro 1. Alors, Se encher do Espírito Santo é comment c'est être rempli d'Esprit Saint? ter uma boca cheia de louvor. Avoir- Louvar todo o tempo. Louer Dieu tout le temps, louer Dieu. Segundo passo, Deuxième chose, coração grato. Gratidão. le cœur qui a la gratitude. E o terceiro, sendo submisso. La troisième chose, É être soumis. submissão. Não é uma submissão aqui, é uma atitude de humildade. Tá? Não é você ser submisso, tá de baixo, tô de cima, não é isso. É uma atitude de humildade. La soumission, c'est être humble. C'est pas simplement être soumis sous un pouvoir, mais être humble. Então, se você não tiver uma devocional pessoal, agora estou falando para meus jovens aqui, Donc maintenant, il vous adresse à vous, les jeunes. transbordando para vocês, ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ter uma vida devocional particular. Être rempli d'Esprit Saint, c'est avoir une vie dévotionnelle tous les jours dans la É présence essa du Seigneur. renovação de nossa mente que vai permitir que sejamos cheios do Espírito Santo. C'est renouveler nos pensées, être rempli du Saint-Esprit, la dévotionnelle. Amém? Merci beaucoup. Merci.